Enem tem o menor número de inscritos dos últimos 4 anos. Funcionária sofre queimaduras no rosto e na barriga após acidente com fogo em restaurante na Asa Sul. Marcha contra o aborto reúne apenas 400 pessoas na esplanada. Veja também, GDF ultrapassa limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem restrições para novas contratações até setembro. E os detalhes do projeto social que ajuda mulheres vítimas de violência no Sol Nascente. Notícias da terça-feira no DF e em torno, agora, no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Enem 2017, cerca de 6 milhões de estudantes confirmaram a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio. O número é o menor desde 2013. A repórter Camila Lopes tem as informações ao vivo. Camila, boa noite para você. Boa noite, Carol. Em 2013, que até então era o ano, com o menor número de inscritos nos últimos 4 anos, foram 8 milhões e 700 mil inscritos. E esse ano fechou em 6 milhões e 100 mil inscritos. Agora a gente falando, Carol, em acessibilidade que vai ter esse ano, vai ter uma videoprova com 60 questões que vão ser divididas em 2 provas. Elas serão questões de provas de anos anteriores com diferentes níveis de dificuldades. Elas serão destinadas para pessoas surdas ou então com algum tipo de deficiência auditiva e vai ser toda em libras. As pessoas serão divididas em salas com até 20 candidatos e eles também vão receber o caderno de provas que terão os itens que serão apresentados nessa videoprova. Carol, só lembrando que as provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro e para tirar qualquer dúvida, mais informação, é só acessar o site INEP www.inep.enem.gov.br. Carol. Tá bom, Camila, obrigado. O site é www.enem.inep.gov.br. Mudando de assunto, o Deck Sul foi inaugurado no último domingo, mas a obra recém-entregue já deixou a desejar. Pedestres e ciclistas reclamam da falta de uma travessia segura e da ciclovia. Logo na entrada do Deck Sul, a faixa amarela agradece a entrega da obra, mas aproveita para pedir mais acessibilidade para pedestres e ciclistas. Em 2011, Ricardo conseguiu 15 mil assinaturas, reivindicando a construção da área e de uma travessia mais segura até a Via L4 Sul. Agora, eles pedem um semáforo e uma ciclovia. A ideia, é que a gente interligue a ciclovia do Parque da Asa Sul ao Parque Deck Sul. São só 700 metros de ciclovia e a gente cria um acesso seguro ao Deck Sul. Então, pedestres e ciclistas vão poder vir tanto do plano piloto quanto das cidades, das regiões administrativas, e poderão, através da própria ciclovia do Parque da Asa Sul, acessar o Deck Sul com apenas mais um trecho de 700 metros de ciclovia. A ideia é colocar um semáforo em frente à estação de tratamento da CAESB, para que ciclistas e pedestres possam atravessar do Parque Sul e da parada de ônibus para o outro lado da avenida. Facilitaria muito, aqui a gente tem a empresa que presta serviço e tem o pessoal que atravessa aqui toda hora, o dia inteiro, tem um trânsito muito fluente de pessoas, então seria muito interessante. A vantagem é colocar o semáforo aí, para o pessoal ter mais segurança, de poder atravessar a pista aí, Nossa equipe apresentou o projeto de Ricardo para um especialista em construção civil e trânsito. Ele concordou com as propostas dos moradores. Não se pode deixar a rapaziada, os utilizados, atravessar essa pista e sofrer um acidente. Porque o parque foi criado sem condições de atender ao pessoal que utiliza com segurança. É uma solução que eu quero ecológica, barata, uma boa ideia. Vamos às respostas? O Departamento de Estradas de Rodagem informou que está fazendo estudos no local para implantar adequações para melhor atender a população. Já a Novacap disse que existe um projeto de ciclovia com 6,5 km de extensão que irá interligar o Deck Sul à orla do Lago Paranoá, mas ainda aguarda a liberação de verba para iniciar as obras. Em relação às ciclovias, um estudo já foi feito, só que ainda faltam
o projeto e o dinheiro, ou seja, falta o principal. Cerca de 400 pessoas participaram hoje da Marcha pela Vida, organizada por movimentos sociais contra a descriminalização do aborto. Os manifestantes desceram à esplanada dos ministérios em direção ao Congresso Nacional. Mas diferente do que ocorreu nos protestos da semana passada, esse movimento foi pacífico e as 2 faixas da S1 que tinham sido bloqueadas já foram liberadas. Aos poucos, os manifestantes se reuniam na Biblioteca Nacional. Por conta do sol forte, eles buscaram a sombra para fugir do calor. A temperatura não foi obstáculo para quem decidiu sair de casa para lutar contra o aborto. Teve gente que veio de longe para apoiar o movimento. A Teresia saiu de São Paulo para defender a causa. A vida é um bem supremo, maior, não se compara, nada se compara, nenhum sacrifício é pesado quando você defende a vida, vale muito a pena. Além de projetos que estão no Congresso Nacional e que tratam do assunto, 2 ações estão em análise no Supremo Tribunal Federal. Uma delas descriminaliza o aborto até a 12ª semana de gestação e a outra trata da possibilidade da interrupção da gravidez em mulheres infectadas pelo Zika vírus. Exatamente a questão de que se aborta pela possibilidade de ser um deficiente. Então isso nos parece um preconceito muito grande para com a pessoa com deficiência, porque o que a gente vê é que quando as crianças com deficiência são acolhidas na família, elas fazem a diferença. Os manifestantes caminharam em marcha até o Congresso Nacional. 2 faixas da esplanada foram fechadas. O policiamento foi reforçado para evitar cenas como as da última quarta-feira, em que houve confronto e ainda garantir a segurança do público. Os estudos técnicos para o projeto de concessão do Arenaplex, o complexo esportivo de Brasília, foram apresentados hoje pela Terracap. O governo quer desenvolver uma gestão integrada, em parceria com a iniciativa privada, que inclui o estádio Mané Garrincha e outros empreendimentos. Veja. A proposta foi apresentada nesta terça-feira pela Dubois & Company. A empresa foi selecionada pelo governo do Distrito Federal para fazer um projeto de utilização do estádio Mané Garrincha, ginásio Nilson Nelson, complexo esportivo Cláudio Coutinho e quadras poliesportivas. A ideia é reformar e ampliar as estruturas com dinheiro da iniciativa privada. O objetivo é fechar contrato até dezembro deste ano. Se tudo ocorrer como planejado, a dívida anual de 8,5 milhões de reais com o Estádio Nacional Mané Garrincha vai acabar. Ou seja, o que hoje representa um peso para os cofres públicos vai se tornar lucro, já que o aluguel com esse novo sistema de gestão pode chegar a 5 milhões de reais por ano. O GDF vai deixar de gastar 8,5 milhões de reais por ano, ok? Com a manutenção do estádio Mané Garrincha, e vai passar a arrecadar 5 milhões por ano. Portanto, nós estamos falando de um ganho de 13,5 milhões de reais para a população do Distrito Federal com esse projeto da Arenaplex. O GDF prevê que o edital de licitação seja publicado em agosto deste ano. A empresa que ganhar a licitação vai poder administrar o espaço por até 70 anos. A gente tem que aproveitar a localização, a gente tem que aproveitar a rede hoteleira, a gente tem que aproveitar o aeroporto de Brasília, a gente tem que aproveitar a cordialidade, a civilidade da população de Brasília para colocar Brasília na rota dos eventos esportivos e culturais no Brasil. Regalia no sistema prisional. Pela primeira vez, detentos do Distrito Federal serão beneficiados com um saidão de festa junina. Isso mesmo. A medida determinada pela Justiça busca atender à lei de execução penal que autoriza 35 dias de saidão durante o ano. Para ter direito ao benefício, o preso tem que estar cumprindo pena em regime semiaberto e ter autorização para saídas temporárias. Os detentos vão sair às 7 horas da manhã do dia 9 de junho e retornam às 10 horas da manhã do dia 12. Ainda não há previsão da quantidade de presos que serão liberados durante o período. A Secretaria de Segurança Pública informou que haverá um reforço na segurança em lugares estratégicos do DF no período do saidão, como na rodoviária do Plano Piloto e no CIA. Quem não voltar à prisão no prazo determinado será considerado foragido e poderá perder o direito de cumprir pena em regime semiaberto. Olha, os brasilienses estão sobressaltados com essa nova invenção.
saidão de festas juninas. Agora os detentos têm ao todo 10 oportunidades durante o ano de gozar esses saidões. A intenção parece ser boa, mas não há nenhuma prova de que isso surta efeito positivo. É uma pena. Foi um escárnio, por exemplo, conceder saidão do Dia das Mães e do Dia dos Pais a Suzanne von Richthofen, aquela que, junto com o namorado, matou a mãe e o próprio pai a pauladas, covardemente. Olha, são de fato assustadoras as imagens na porta de cadeias com centenas de detentos saindo livremente. E o pior é que há entre eles os que sempre confirmam a pior expectativa, porque cometem crimes, cometem arrastões. Essa nova invenção de saidão de festas juninas não faz o menor sentido, exceto, é claro, para lembrar que estes, afinal de contas, são tempos de quadrilha. Enquanto presos são beneficiados com os saidões, a comunidade fica à mercê dos bandidos. Ontem, uma jovem de 15 anos foi raptada por 3 criminosos na saída da escola e depois estuprada por um deles em uma casa na quadra 6. O crime aconteceu no Jardim Roriz, em Planaltina. Um suspeito foi preso e outros 2 continuam foragidos. E em Samambaia, uma família foi feita refém dentro de casa essa madrugada. 2 homens renderam a família e roubaram tudo o que estava no local. Os moradores foram trancados em um quarto nos fundos da casa. A polícia agiu rápido e ninguém se feriu. Um dos ladrões era menor de idade e foi encaminhado para a delegacia da criança e do adolescente de Taguatinga. Falta segurança também na Asa Norte. Ontem você viu aqui no Band Cidade que um sargento da PM que estava de folga foi baleado após reagir a um assalto na quadra 703. 5 criminosos participaram do crime. 3 foram presos, um continua foragido e o outro foi morto mais cedo em um tiroteio em Goiânia. As imagens impressionam. As 2 mulheres estão na recepção da loja quando são surpreendidas por bandidos armados em plena luz do dia. Tudo aconteceu por volta das 3 horas da tarde. Veja no canto da tela, há um policial militar de 44 anos à paisana aguardando atendimento. De repente, os bandidos mostram a arma. O policial reage e acaba sendo baleado no braço e na barriga. Este outro vídeo flagra o momento da fuga. Outra dupla de assaltantes estava dando cobertura do lado de fora. Os criminosos correm assim que escutam os tiros. O último bandido surge logo em seguida com a mochila nas costas. Depois do susto, hora de recomeçar. Limpar os estilhaços de vidro da porta que já era reforçada com grades de ferro para tentar proporcionar segurança. Os funcionários não quiseram comentar o assalto. É difícil, né? Não tem quando não tem polícia também, né? Falta de polícia também, é segurança. Né? É um conjunto de atitudes que deveriam ser feitas e que não são, né? Porque falta educação, falta investimentos na segurança, na saúde. A loja fica na 703 Norte, vende títulos de capitalização. Segunda-feira é o dia de entrega de prêmios. Testemunhas acreditam que os bandidos certamente sabiam da rotina. O policial militar passou por cirurgia e não corre risco de morte. Um homem de 28 anos que andava na frente do comércio no momento em que o roubo aconteceu também foi ferido. Ele foi levado para o hospital e passa bem. Em nota, a Polícia Civil informou que, ao todo, 5 bandidos participaram do roubo. 3 foram presos em Ceilândia. Já a Polícia Militar informou que atua constantemente na Asa Norte e que só nos primeiros 3 meses desse ano, o batalhão da região já atendeu mais de 1.700 ocorrências. Cerca de 360 pessoas foram presas e pelo menos 50 adolescentes apreendidos. A PM disse ainda que, apesar de todo o esforço, os índices de reincidência são alarmantes, com a prisão de bandidos e o breve retorno dos mesmos às ruas. Denúncias pelo telefone 190. A funcionária de um restaurante na Asa Sul, de um restaurante na Asa Sul sofreu queimaduras de 1º e 2º graus quando estava substituindo o álcool do fogareiro, aquele equipamento que mantém o calor dos alimentos. O acidente aconteceu no início dessa tarde.
Foi neste restaurante na Galeria dos Estados. Os bombeiros foram chamados para atender a ocorrência, mas o incêndio já havia sido controlado por um comerciante que usou um extintor. Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando a funcionária tentava abastecer com álcool o equipamento que mantém o calor da comida. A mulher, identificada como Valdirene, de 32 anos, sofreu queimaduras no rosto, cabelo e barriga. A bancada onde a funcionária fazia a troca do álcool ficou queimada. A lixeira também foi atingida pelo fogo. Ela foi levada para o hospital e já recebeu alta. O GDF gastou quase metade da arrecadação somente para pagar salários de servidores. Isso é o que aponta o relatório de gestão fiscal da Secretaria de Fazenda. As despesas com o pessoal chegaram a 47,19% da receita, índice acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 46,55%. A repórter Camila Lopes volta ao vivo com outras informações para a gente. Ô Camila, isso significa que o GDF pode ter restrições aí nas contratações, é isso? É isso sim, Carol. Pelo menos até setembro vai ter que ter restrição. Até setembro, então, não vai poder ter com novas contratações de servidores e nem reajuste de salário. No caso de contratação, isso não vai valer nem para saúde, educação e segurança pública. E tudo isso porque o GDF gastou mais com o salário dos servidores do que é permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. De maio de 2016 até abril deste ano, do que foi arrecadado, 47,19% foi com pagamento, desses servidores. Então, vai ter que agora arcar com essas restrições, Carol. Bom, Camila, obrigada. Boa noite para você. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu hoje separar as investigações sobre o presidente Michel Temer e o senador afastado Aécio Neves. O ministro também autorizou a Polícia Federal a interrogar o presidente Temer sobre o conteúdo das delações premiadas dos executivos da JBS. A Juliana Cury está aqui no estúdio e tem mais informações para a gente ao vivo. Juliana, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite para você, boa noite a todos. Na prática, o ministro Edson Fachin determinou que Aécio Neves seja investigado em um inquérito e o presidente Michel Temer em outro inquérito. Antes, todos os acusados seriam investigados no mesmo processo, porque todos eles foram mencionados na mesma delação premiada, a delação da JBS, principalmente no depoimento do empresário Joesley Batista. Lembrando que eles são acusados de receber propina e também dinheiro não declarado para financiar campanhas eleitorais, o famoso Caixa 2, tudo isso em troca de contrapartidas que beneficiaram o grupo empresarial JBS. Foram os advogados de defesa de Michel Temer e do senador afastado Aécio Neves que pediram esse desmembramento do inquérito. E como você bem disse, Carol, o ministro Edson Fachin também autorizou que o presidente Michel Temer seja interrogado por escrito pela Polícia Federal sobre essas acusações. Ele vai ter um prazo de 24 horas, então, para responder aos questionamentos dos delegados a partir do momento em que ele receber essas perguntas. Os advogados de Temer chegaram a pedir que esse depoimento fosse suspenso até que ficasse pronta a perícia das gravações feitas pelo empresário Joesley Batista. Mas o ministro Fachin decidiu apenas que a Polícia Federal tem mais 10 dias para finalizar essa perícia. Lembrando que essa é a primeira vez que um presidente da República é investigado pelo Supremo Tribunal Federal no exercício do mandato. Enquanto isso, a ordem do Planalto é continuar trabalhando normalmente, continuar tocando as pautas do governo. Uma delas é a reforma trabalhista que está lá no Senado e a expectativa é que ela seja votada na Comissão de Assuntos Econômicos na semana que vem. E a gente segue acompanhando tudo isso, Carol. A gente pode acompanhar também outras informações, mais notícias sobre essas reformas, tanto a trabalhista quanto a da Previdência e também sobre a defesa de Michel Temer, toda a repercussão dessa crise gerada por causa da delação da JBS. Daqui a pouco em reportagens no Jornal da Band. Carol. Tá bom, Ju, obrigada. Boa noite para você. Veja a seguir os perigos das queimadas durante a seca. No ano passado, o fogo destruiu o equivalente a 17 mil campos de futebol. Os detalhes daqui a pouco no próximo bloco do Band Cidade. Até já.